Deixa eu receber então aqui o ex-governador Wellington Dias. Boa tarde, governador. Prazer tê-lo aqui. Governador que estaria conosco na última quarta-feira, mas diante da demora lá da convenção não pôde estar conosco, né? A convenção esticou. Convenção grande, uma convenção que aconteceram algumas discussões, parece que houve uma unificação, mas ainda há dissidência dentro do PT, governador. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, lembrar, eu acompanho a política desde menino e ajudei na preparação dessa, mas foi uma surpresa agradável ver ali praticamente lideranças de praticamente todos os municípios do estado e numa quantidade muito grande de pessoas que espontaneamente manifestaram interesse de partilhar, né, daquele momento. Em relação aos entendimentos, como você mesmo lembrou, nós tivemos uma compreensão de que, com as mudanças, primeiro da regra eleitoral, ou seja, um dos impasses que estavam colocados para a coligação estadual praticamente não tinha maior divergência, se compreendia que era importante sair em chapas separadas, a discussão se dava na chapa de federal. Um dos limites teria que reduzir uma quantidade grande de candidatos para poder comportar no limite de 20 vagas. Com a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, que em estados com menos de 20 parlamentares poderia se acrescentar mais 50%, ou seja, em vez de 20 no Piauí, se subiu para 30%. Então, esse problema foi praticamente resolvido. Certo. Então, isso ajudou no entendimento e passou a ser vantajoso, inclusive para o Partido dos Trabalhadores, porque, de um lado, permite não só a chance de fazer 2, como ainda de poder ampliar o número de eleitos. Até o terceiro. Exatamente. Então, esse foi a avaliação e o deputado Nazareno, e é um direito legítimo dele, fez um recurso que na instância estadual foi mantido o entendimento da coligação, vai agora para a instância nacional, mas eu compreendo que há uma tendência muito grande de ser mantida, porque há um interesse direto, não é dos outros, é o interesse do próprio Partido dos Trabalhadores, do próprio PT, de que ela é mais vantajosa, essa aliança, além de dar um sentido de unidade no bloco, havia uma vontade dos outros partidos também. Acho que isso contribui para a união em torno, por exemplo, da candidatura de presidente, que é do PT, da candidatura do Senado, que é colocado o meu nome e o nome do professor e deputado federal Antônio José Medeiros. Outro dia, governador, nós conversávamos sobre essa questão do palanque da Dilma aqui no Piauí. E recentemente, agora, já nesse final de semana, o Tribunal Superior Eleitoral manifestou em uma resposta à consulta feita pelo PPS de que partidos que têm outros candidatos a presidente não poderão usufruir do palanque. A polêmica exatamente com relação ao PTB de João Vicente Claudino, que aqui no Piauí apoia a candidata Dilma Rousseff e que para o PT, o seu até já tinha manifestado, não teria problema nenhum. Com certeza, mantém uma posição. O que vai ter um problema de aspecto legal, ou seja, a posição do PT é que qualquer liderança de qualquer partido que queira manifestar apoio à nossa candidata a presidente Dilma Rousseff será bem-vindo. O que vai ter que ser analisado é esse aspecto legal. O tribunal já respondeu, né? Exatamente. Essa é a questão da imagem, tanto em... Quais os limites que são colocados pela lei. Entendo. A questão também é mais com relação também a esse apoio do Planalto à candidatura e à pré-candidatura de Ciro Nogueira. Veja aí. Porque ao tempo que vocês têm todo esse foco voltado aí para a candidatura da Dilma, fortalecimento da sigla como todo do PT, tem essa divisão aí alardeada até pelo ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. O Alexandre Padilha compreende, eu tratei com ele, estive na convenção nacional em que ele estava, depois tivemos uma audiência, depois que gerou esse debate aqui, e depois estivemos com o próprio presidente Lula. Claramente, a candidata Dilma Rousseff vai trabalhar um palanque, vamos dizer, em vários lugares com mais de uma base de apoio, tá certo? Em relação ao presidente, ele vai se comportar, primeiro como presidente, vai ter umas certas limitações
na sua atuação, mas não deixa nenhuma dúvida, não é, em relação, não é, ele é do Partido dos Trabalhadores, ele tem uma relação, né, de amizade, eu até digo muito mais do que comigo, com o professor Antônio José Medeiros. Ele lembrava nesse dia lá de vários momentos ali da fundação do partido, nos anos de 1979, 80, 81, na fundação. O Piauí foi um dos estados pioneiros na organização do Partido dos Trabalhadores, do carinho, da amizade que ele tem pelo Antônio José, e deixou claro lá, não vou fazer a campanha, vou gravar, vou pedir apoio quando a lei permitir, enfim, e eu estou muito animado com isso, e aliás precisando do apoio dele também. Tá certo. Agora, e a campanha de Wilson Martins? Você tem declarado aí que acredita, respeitando, mas acredita muito que possa se vencer, inclusive no primeiro turno? E a cada momento em que eu viajo pelo Piauí, isso é uma realidade. Quer dizer, dos contatos que a gente tem com as lideranças, mesmo num período em que ainda não é de campanha, há uma posição espontânea de uma quantidade grande de lideranças. E a relação com o povo, ou seja, há cada vez mais uma compreensão que o Wilson não vai ser a continuidade, que ele já é a continuidade no sentido do andamento das obras, dos programas, das ações, e creio que há uma vontade muito clara da população de que o Piauí prossiga nessa linha do desenvolvimento, ou seja, a gente foi lá na região norte agora lançar o que a gente poderia chamar de a Zona Franca, né, da região norte, da região de Parnaíba e região. As EPS. As EPS. Isso vai ter um efeito fantástico, tá certo? Para aquela região. Mas também obras de habitação, de água, de saneamento, a obra que talvez o Piauí nem tenha uma noção, tem algumas delas como do tabuleiro litorâneo, né? Uma obra que entrou em funcionamento da primeira etapa, está em obras da segunda etapa, em condições, Silas, de ao final gerar cerca de 30 mil empregos naquela região. Hoje já são cerca de 3 mil pessoas que direta ou indiretamente trabalham ali com produção de frutas, né? Produção de coco, produção de acerola, de goiaba, de melão, de melancia, enfim, uma coisa espetacular naquela região. Assim como o Platô de Guadalupe e agora o projeto Genipapo Marrecas, lá na região de São João do Piauí, que entrou no PAC 2. Você poder ver ali a obra do Porto prosseguindo, obras em Ilha Grande, em Luiz Correia, em Cajueiro da Praia, Bom Princípio, Buriti dos Lopes, onde estivemos lá também visitando obras de habitação, Cocal dos Alves, ali com asfaltamento. Então há um sentimento de que isso que aconteceu, que acontece, precisa prosseguir, precisa continuar e ter esta segurança. Então eu avalio que pelo quadro, né, de candidatos, pela assim, o perfil das lideranças e essa vontade do povo principalmente, é muito grande a chance da eleição ser decidida no primeiro turno, tá certo? Repito aqui, quem manda na eleição é o povo, sabe Deus, né, qual é o resultado. Mas da minha experiência eu coloco isso como uma possibilidade muito grande.